Você se lembra das aventuras do tio Patinhas nos desenhos do Pato Donald? Talvez, quando éramos crianças, não entendêssemos completamente todas as lições valiosas que ele nos ensinava. Esses desenhos da Disney, lançados em 1947, traziam muito mais do que simples histórias de aventura. Eles eram verdadeiras aulas de educação financeira. Neste vídeo, vamos conhecer as 5 lições preciosas que tio Patinhas nos ensinou sobre dinheiro, poupança e investimentos. Prepare-se para descobrir como esses ensinamentos centenários podem ser aplicados na sua vida financeira hoje. Uma das principais lições que tio Patinhas ensinava aos seus sobrinhos era o valor do dinheiro e a importância de poupar com disciplina. Ele sempre enfatizava a necessidade de separar uma parte da renda para si mesmo, ou seja, poupar uma parcela de tudo o que se ganha. Em um dos episódios, ele diz: "Eu não sou o pato mais rico do mundo atualmente só porque fiquei poupando todo o meu dinheiro." Essa frase, mesmo sendo de 1947, ainda é extremamente relevante hoje. O ato de poupar regularmente é o primeiro passo para alcançar a independência financeira. Tio Patinhas não apenas falava sobre poupar, mas também sobre como fazer isso de maneira inteligente. Ele explicava que não basta apenas guardar dinheiro, é preciso fazer com que ele cresça ao longo do tempo. Isso significa investir o dinheiro poupado de maneira que ele possa gerar mais renda no futuro. Outro tema recorrente nos episódios do tio Patinhas era a história do dinheiro. Ele explicava como o dinheiro surgiu e como as pessoas decidiram o que seria usado como moeda. No passado, o escambo era a forma predominante de comércio em muitas culturas ao redor do mundo. As pessoas trocavam bens e serviços diretamente, como 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão. No entanto, essa forma de comércio tinha suas limitações, o que levou à criação da moeda. Tio Patinhas ilustrava como a moeda facilitou as transações, dando valor aos bens e serviços de forma mais prática. No entanto, ele também mencionava os desafios dessa fase, como a dificuldade de armazenar e transportar grandes quantidades de moedas, que muitas vezes levava a roubos e outras complicações. Com o tempo, surgiu o papel moeda, que facilitou ainda mais o transporte e o armazenamento do dinheiro. Mas, mesmo com essa inovação, muitas pessoas ainda não se sentiam seguras em andar com todo o dinheiro em mãos, o que levou à criação dos bancos e das instituições financeiras. Foi então que surgiram os cheques, cartões de crédito e, eventualmente, as transações digitais que utilizamos hoje. Está gostando do vídeo até agora? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para não perder nada e continuar aprendendo mais. A diferença entre milionários e bilionários. Um dos episódios mais interessantes é quando tio Patinhas explica a gigantesca diferença entre ter 1 milhão e ter 1 bilhão. Ele usava um exemplo simples. Se você ganhasse R$1 a cada segundo, ficaria milionário em cerca de 12 dias. No entanto, para se tornar bilionário, levaria aproximadamente 32 anos. Essa comparação ilustra claramente a estratosférica diferença de patrimônio entre milionários e bilionários. Essa lição é importante porque, muitas vezes, as pessoas pensam que milionários e bilionários têm mais ou menos o mesmo nível de riqueza, mas a verdade é que a diferença é abissal. Compreender essa distinção ajuda a definir metas financeiras mais realistas e estratégias para alcançá-las. Em uma das aulas de economia dadas por tio Patinhas, ele explica de forma simples o conceito de inflação. Seus sobrinhos perguntaram: por que o governo não imprime um monte de dinheiro para que todos se tornem milionários? Tio Patinhas, com sua sabedoria, explicou que, quanto mais se imprime dinheiro, menos ele vale. Em outras palavras, o que realmente importa não é a quantidade de dinheiro que se tem, mas o que se pode comprar com ele. Para ilustrar isso, vamos viajar no tempo para 2005, onde o salário mínimo no Brasil era cerca de R$300. E com essa quantia, era possível fazer uma boa compra no supermercado para o mês.
Hoje, em 2024, com um salário mínimo de R$ 1.500, não se consegue mais comprar os mesmos produtos com a mesma facilidade. Isso mostra como o poder de compra diminui com o tempo devido à inflação, reforçando a necessidade de proteger o valor do dinheiro investindo de forma inteligente. Tio Patinhas também falava sobre a importância do orçamento e da disciplina financeira. Ele comparava os rendimentos a uma torta, onde cada pedaço representa uma parte do orçamento. Contas de casa, alimentação, lazer e, claro, uma fatia para a poupança. Ele dizia que se as fatias não fossem cortadas sabiamente, a torta desapareceria antes que todos fossem servidos. Essa analogia é uma excelente forma de entender como gerenciar o dinheiro. Dividir sabiamente a renda é essencial para garantir que todas as necessidades sejam atendidas sem comprometer a poupança e os investimentos futuros. Muitos especialistas em finanças pessoais reforçam a importância de separar uma parcela da renda para a poupança assim que se recebe o salário, garantindo assim uma reserva financeira. Tio Patinhas também ensinava que não devemos apenas juntar dinheiro e deixá-lo parado. Ele dizia que é importante fazer o dinheiro trabalhar para nós, ou seja, investir. Em um dos episódios, ele menciona que ficou rico fazendo as pequenas fatias da torta crescerem, o que hoje chamamos de fazer o dinheiro trabalhar para você. Investir é uma forma de aumentar o patrimônio ao longo do tempo, abrindo mão de uma quantia no presente para obter mais no futuro. Isso pode ser feito de várias maneiras, como investir em ações, CDBs, fundos imobiliários ou tesouro direto. Cada tipo de investimento tem suas peculiaridades, mas o objetivo é sempre o mesmo: fazer o dinheiro trabalhar e crescer. Quando falamos de investimentos, Tio Patinhas sempre enfatizava a importância de saber onde estamos colocando nosso dinheiro. Ele dizia: compete a quem vai investir investigar os fatos. Isso significa estudar e entender os investimentos antes de aplicar seu dinheiro. Investir em ações, por exemplo, é uma forma popular de investimento. Ao comprar ações de uma empresa, você se torna sócio dela, participando dos lucros e dos riscos. Por isso, é essencial escolher empresas sólidas e com boas perspectivas de crescimento. Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa de Valores do Brasil, sempre diz que é importante focar em ser sócio de bons negócios, garantindo assim um retorno positivo a longo prazo. Além das ações, existem outros tipos de investimentos, como CDBs e RDBs, que são emitidos por bancos. Esses investimentos são, basicamente, empréstimos que fazemos aos bancos, recebendo juros por isso. Por outro lado, investimentos em LCI e LCA envolvem o empréstimo de dinheiro para o setor imobiliário ou do agronegócio, proporcionando retornos na forma de juros. Esses investimentos são uma maneira de fazer o dinheiro circular na economia, contribuindo para o crescimento econômico do país. As lições financeiras de Tio Patinhas são atemporais e extremamente valiosas, ou seja, elas continuam valendo até hoje. Desde a importância de poupar com disciplina até a necessidade de investir de forma inteligente, esses ensinamentos podem transformar a maneira como lidamos com o dinheiro. Entender a história do dinheiro, a diferença entre milionários e bilionários, o impacto da inflação e a importância do orçamento são fundamentais para alcançar a independência financeira. Lembre-se de sempre separar uma parcela da sua renda para poupar e investir, garantindo assim um futuro financeiro mais seguro e próspero para você e sua família. E não se esqueça de estudar os investimentos antes de aplicar seu dinheiro, para garantir que ele cresça de forma saudável e sustentável. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo dicas valiosas sobre educação financeira. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.